Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é segunda-feira, dia 5 de junho. Hoje é dia de São Bonifácio. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 12, versículos 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando os outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura a pedra que os construtores rejeitaram, deixaram de lado, tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuravam prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, nesse dia de hoje o Senhor ele nos ensina, nos catequiza através da sua palavra, contando parábolas. Porque muitos ali, meus filhos, que estavam ao redor de Jesus, como sumos sacerdotes, os mestres da lei, eles não acolhiam Jesus como Messias, como enviado, como Salvador, de forma alguma, tanto que eles perseguiam Jesus de uma forma ou de outra. Então Jesus contou a parábola da vinha, que o dono da vinha que preparou todo o terreno, o plantio, e depois viajou e arrendou a outros agricultores a vinha. No tempo certo da colheita, enviou os empregados para buscar a sua porcentagem. Mas aqueles que tinham arrendado a vinha batiam nos empregados e os mandava sem nada, mataram alguns, e quando o dono da vinha enviou o seu próprio filho, eles mataram os filhos porque era o herdeiro e eles tinham intenção de ficar com a vinha que era produtiva. Meus filhos, o que o Senhor nos ensina com o Santo Evangelho é que naquela época havia muita resistência da parte de muitos em acolher o Santo Evangelho, ou seja, em acolher o Reino de Deus, em acolher a boa nova da salvação. Havia muita resistência. Se você olhar o Antigo Testamento, quantas pessoas que rejeitaram, a palavra de Deus, rejeitaram os profetas e assim por diante. E Jesus também foi rejeitado, tanto que ele acabou nos braços da cruz. Até no tempo atual, Jesus ainda é rejeitado por muitos. Quantos que não querem saber de caminhar com a igreja? Quantos que não querem saber de ouvir falar de Jesus? Nossa, quantos e quantos que rejeitam ainda a salvação, rejeitam o Salvador, rejeitam o Libertador. Até hoje é assim. Por isso, meus filhos, é preciso, diante dessa situação de rejeição da Boa Nova, jamais devemos parar de anunciar que o reino dos céus está próximo. Se tem alguns que rejeitam, há muitos que aceitam. E o Evangelho é preciso ser enviado para que muitos possam conhecer
que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.